E aí, pessoal, chegamos aí na nossa última palestra. Realmente foi incrível esse evento, né? Eu particularmente aprendi demais. De vez em quando tinha que sair, mas voltava para aprender e com certeza eu saio uma pessoa melhor desses 2 dias aqui. Tenho certeza que vocês também. A gente vai ter agora uma conexão, vamos treinar agora se a internet vai nos ajudar, porque sempre tem um risco de dar ruim, né? Mas aqui a gente é otimista. Fala aí, Gil, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Ótimo, eu sou o Antônio Muniz. Ô Gil, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, quero te agradecer, estou com o teu livro aqui em mãos. Livro incrível, já dei uma folheada. Ô Gil, eu estava falando para eles aqui, a tua palestra eles vão poder assistir durante 6 meses. Olha que legal. Como é que vai ser, Gil? Aqui a gente é auto-organizado, a gente gosta de agilidade e tal. Você vai ter meia hora, Gil. Você pode falar na meia hora, ou falar um pouquinho menos e abrir para perguntas que a galera vai te perguntar, tá bom? Fica à vontade, obrigado. É um prazer ter você. Você é uma referência de inovação no Brasil. Eu adorei o teu livro, parabéns. Boa palestra. Obrigado. Obrigado ao Eduardo, ao Davi, por essa oportunidade. Eu estou aqui com o meu novo livro, né, que surgiu um pouco dessa nova aula que eu vou trazer para vocês, né, o Pensando o Impensável. Ele nasceu nesse momento que nós paramos, né, de repente, 17 de março de 2022, e o que eu falo para ele é sobre essa era sem segredos, a era de ouro da conexão das ciências e da educação, realmente uma era diferenciada para esse mundo que está acontecendo à nossa frente. Eu trago uma análise também, como chegamos até aqui, e eu falo dessas revoluções que são eventos singulares e processos estendidos, que trazem uma nova ordem normal, e aí, de uma forma sobre puxar o estilingue do passado para falar do futuro, eu falo dessas grandes quebras como 1789, a Revolução Francesa, 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 39, né, a Segunda Guerra Mundial, 69, uma Revolução da Liberdade, 89, 2 acontecimentos que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, a queda do Muro de Berlim e também o massacre da Paz Celestial, e 31 de dezembro de 2019, né, um pouco do SARS-CoV-2. Então, são revoluções que vão se estender por mais de 10 anos, né? E aí, o que está acontecendo agora? De um lado, a tecnologia nos trazendo mais conhecimento e também entrando no que nós chamamos dos 3 S's do estudo do futuro. Ciência, espiritualidade, né, e sociedade. De um lado, a abundância e a prosperidade, e de outro lado, o imediatismo sustentável. De um lado, a ciência, a busca pelo invisível e o hiperconsumo. O que vocês estão vendo aqui são cenas realmente do que está acontecendo no mundo da tecnologia, do machine learning, da economia da inteligência artificial. Nada que é futuro, ele já está acontecendo de uma forma muito adiantada e muito acelerada. E aí nós estamos numa dimensão, né, e não vai dar tempo de eu falar aqui, mas falo no livro, da terceira dimensão, né, da nossa humanidade para uma 5ª dimensão, e por isso que a gente tem tanta essa sensação de que as coisas não estão encaixando, porque a tecnologia evoluiu e muitos pontos morais não. E aí começo por um processo que é mais evidente no mundo atual. Eu fui recentemente para Dubai, e no Expo Dubai, no pavilhão chinês, eu fui recebido por esse humanoide no pavilhão chinês. Muito mais do que o humanoide, é eles sinalizando para o mundo que eles estão dominando as novas tecnologias, como a economia da inteligência artificial, como o conceito dessa sociedade de 5.0 e de uma nova era cognitiva. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, né, durante os últimos 10 anos, a China ela superou os Estados Unidos em patentes, né, tendo a Suíça também como, nos últimos 10 anos, a líder em patentes e inovação no mundo, mas a China superando os Estados Unidos. Mas nos últimos 2 anos, a China superou em publicações de categoria A, acadêmicas, que são as publicações que mudam o mundo, e também citações acadêmicas de publicações A. Então, a ciência está sendo o motor da prosperidade. E só para vocês terem uma ideia disso, né, nós falamos de RPA, de automação, de machine learning. Em 2000, a China se reuniu e criou seus 10 pilares para 2025, para daqui a 2 anos. Mas eles já alcançaram esses 10 pilares. Nesse exato momento, são 500 marcas diferentes rodando na Ásia e na China, de carros totalmente elétricos e alguns autônomos. Isso é chamado de inovação de enxame.
Mas a grande inovação para todo esse mundo, né, é o conceito assinado em 2019 pelo presidente chinês Xi Jinping, que disse que eles têm que basear toda a China na tecnologia de fronteiras, na computação quântica, nos semicondutores, na Web3. Qual a consequência disso? Esse carro, lançado recentemente, que o preço final dele, $4.500 para o consumidor. E aí eles invadindo o que seria o campo da Ford, da Tesla, né, e brevemente você provavelmente vai ter um carro elétrico e autônomo chinês. E como eles fizeram isso? Usando o conceito de blockchain em toda a cadeia. Para você fazer um carro elétrico, você precisa de 900 componentes, como, por exemplo, para você colocar a blockchain na cadeia de suprimentos de mineral de cobalto. Isso é chamado do Factory to Consumer, né, e só na área do Factory to Consumer, de vender da fábrica para o consumidor usando blockchain, mensalmente eles estão economizando $2,5 milhões usando esse blockchain. Então, muito mais do que a RPA, do que a inteligência artificial, é agora entrar nessa era do blockchain e da Web3. Né? E aí eu queria trazer aqui o que está acontecendo também no Ocidente. Né? Trouxe a China, há poucos meses atrás, uma gigante azul, a IBM lançou o menor nanochip do mundo, 2 nanômetros. Esse nanochip ele tem 50 bilhões de transistores. Né? Academicamente, ele conseguia calcular quantos prótons tem dentro do túlio. O túlio é aquele elemento da terceira coluna da nossa tabela periódica. Mas mais do que isso, ele consegue fazer cálculos agora que demorariam milhões de anos com a computação atual. E aí o que acontece? Os gêmeos digitais. Primeiro foram os gêmeos digitais de fábricas, aqui no Brasil, uma fábrica da Scania, que é totalmente no gêmeo digital, onde seus engenheiros ficam a quilômetros de distância, cidades inteligentes. Depois, saltamos com esses nanochips para os gêmeos digitais das pessoas, 20 mil voluntários, liderados por universidades de medicina do mundo. A Maria, por exemplo, ela colocou o nanochip e o que ela acordou, tomou um café, fez um exercício, tudo isso é abastecido para um supercomputador quântico. O supercomputador quântico, o segundo de mais poder de processamento. O que vai acontecer com isso? Não é a medicina preditiva, é a medicina realmente totalmente feito à mão, né, feito exclusivamente para você. E aí, o mais impressionante, né, é o supercomputador mais avançado do mundo, que ele chama o Planeta Terra 2. Ele, por exemplo, avisou, né, os governantes brasileiros que existiria uma grande chuva que aconteceria na Serra Carioca no começo desse ano. E o que aconteceu, como não houve uma governança, infelizmente perdemos muitas vidas, perdemos uma série de outros fatores também, mas foi avisado com 9 meses de antecedência. Esse supercomputador chamado Planeta Terra 2, ele avisa tudo sobre o planeta Terra de 9 a 12 meses de antecedência. Então é uma era preditiva também do nosso planeta. Então são cidades, pessoas, o nosso planeta, fábricas, tudo isso entrando nessa nova era. E só para a gente entender essa EA Economy, um trabalho transdisciplinar entre biólogos de animais marinhos, profissionais de linguísticas, PhDs e PhDs de inteligência artificial, foram desenvolvidos vários algoritmos que hoje nós conseguimos entender o que grandes mamíferos da mesma espécie conversam entre eles. Então nós estamos vivendo, de um lado, a beleza da razão e, de outro lado, a progressofobia. Eu posso assegurar, e eu falo isso muito no meu livro, que nós estamos na era de ouro do mundo baseado em dados. E aí, no último salto, de repente, usando toda essa supercomputação, várias empresas, uma delas é a Gravity, consegue fazer o lançamento do que seria o Homem de Ferro. Por enquanto custa $30 mil, mas eles prometem abaixar nos próximos anos para $1.000 e ter o peso desse blazer que eu estou usando e custando $1.000. Então, olha só quantas inovações nós estamos fazendo. E aí, né, o Davi me disse que daqui a alguns anos, o nosso evento vai ser feito em volta do planeta Terra. Aqui vocês estão vendo as imagens do lançamento, que vai ser entregue em 2027, logo ali, do primeiro hotel espacial. Então, meus amigos, de um lado estamos sendo voadores, né, nessa nova era, né, estamos sendo pessoas que estamos fazendo coisas diferentes, mas o que eu quero mostrar para vocês e mostro nesse livro é que o mundo é muito maior do que os nossos olhos possam ver. E aí, está na hora nós entendemos que uma sociedade muda quando ela muda de comportamentos e adota novas palavras.
Então, nós estamos falando da ética na inteligência artificial, no human to human, no legado quântico, na imortalidade eterna, né, na visão holística das empresas, né, em todo esse conceito desse novo mundo que está acontecendo por aí. E aí, queria fazer um último recorte que é importante para o nosso debate. O professor Leakey, ele, em 1941, criou um paper acadêmico no MIT chamado Rede Galáctica. Importante entender que só uma pessoa que tem uma visão de humanas exatas poderia fazer esse tipo de paper. Foi ali o início da internet, porque em 1949, esse paper da Rede Galáctica gera a ARPANET, que depois gera a Web 1.0, a Web 2 e agora a Web 3. Mas o que Leakey falava sobre a Rede Galáctica? Aqui vocês estão vendo o projeto lançado pela China sobre como será a internet no ano que vem para eles, usando já o 6G. Ela vai ser totalmente imersiva. Talvez a nossa sociedade, a nossa geração não vai estar utilizando isso, mas a partir do ano que vem isso vai estar para a China e os países aliados a eles. Mas eles já usam a Rede Galáctica para que, se você entrar na Agência Espacial de Estudos Avançados, né, de Astronomia, você vai acompanhar o rover deles que está em Marte, através dessa conexão da Rede Galáctica. Então, aquilo que foi pensado em 41 está acontecendo agora. E aí, meus amigos, eu falo muito do que está acontecendo nesses tempos pós-normais e tempos não convencionais, aonde a China e os Estados Unidos decidem o mundo através de que estratégia e liderança. Se antes liderança era separado de estratégia, agora está tudo junto. E aí, nos tempos pós-normais, um termo criado na década de 70, nós falamos, é um período intermediário quando velhas ideias desaparecem, novas precisam nascer, mas poucas parecem fazer sentido. É exatamente esse mundo que nós estamos usando. E aqui vocês estão vendo a cena de uma antiga fábrica de química da Dow, que agora não é mais uma fábrica de química, ela é a maior mineradora de criptomoedas do mundo. E ela usa a força das cataratas do Niágara. E aí, né, veio uma fala que aconteceu recentemente. No futuro, superpotências serão criadas ou quebradas com base nas forças de seus programas criptoanalíticos, Web3, metaverso e blockchain. Isso foi dito pelo diretor-geral da Agência de Segurança Nacional Americana. E o reflexo disso é aqui na Christie's, uma das maiores galerias de leilões do mundo, que fez essa arte, que é toda digital, em blockchain Web3, e vendeu por 69 milhões de dólares. Então, meus amigos, estamos num tempo de muita mudança, um tempo realmente fantástico dessa nova era, né? Já está acontecendo aqui no Brasil. Eu tive a honra de fazer o lançamento, né, como convidado do metaverso da Syngenta, que lançou esse novo mundo, aonde você já pode entrar no Seedcare deles, que tem aqui no interior de São Paulo, mas agora está todo dentro do metaverso. É um local realmente diferenciado, né, um local que você vai poder trabalhar de uma forma. E aí a gente tem que olhar sobre esse novo conceito, né, do RPA. Muitos de nós, há poucos anos atrás, não ouvia falar da Shen. A Shen, todos os dias, junto com a Alipress e outras empresas, pousa aqui no Brasil 3 cargueiros de entregas. Mas o que ela faz, o que é o chamado do Real-Time Data Driven Fast Fashion. Ela entende qual é a jaqueta mais usada num bairro do Rio de Janeiro, né? Contacta ao que eles chamam de micro-influenciadoras, e eles estão fazendo vendas e entregando no mundo inteiro através do manufacturing to consumer, a fábrica direto para o consumidor. E aí a Shein está deixando a segunda e a terceira colocada no fast fashion com menos da metade da venda delas. Então, agora, bem-vindos ao Real Time Data Driven. Então, meus amigos, eu sou um estudioso do futuro, né? Nós falamos de futuro, sempre futuros no plural. Temos que combater as desigualdades sustentáveis, né? E a gente tem que repensar esse novo mundo diferenciado. Então, é um mundo da inovação dos comuns, falo isso no livro, onde a gente fala que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos, né? O Wagner estava falando realmente desse mundo, dessas 2 dias fantásticos que vocês tiveram, porque, na verdade, agora são tempos de competição imperfeita, tempo de um mundo diferenciado. E aí, para eu finalizar e a gente bater um papo, né? Temos que olhar um país que pode ser uma inspiração para nós. Todos os países têm seus erros, né? Dubai, na minha opinião, tem um problema de uma falta de democracia, mas também temos que questionar se nós vivemos uma democracia. E no meu programa na Record News, o Imponderável,
nós fomos a primeira TV a entrar nesse museu que vocês estão vendo no vídeo, que é o Museu do Futuro, onde ali são 9 andares, e nesses 9 andares você está ali vendo o futuro realmente chegando. Aqui está o zoológico deles de holograma, de Web3, onde você pode ver qualquer animal de uma forma muito realmente diferenciada. E aí usando a inteligência artificial, a holografia. E o que ficou marcado para mim foi: nós não temos a palavra impossível, não existe nosso nexo, essa palavra é usada para aqueles que têm os desafios e o progresso. E o Emir disse para mim, há 50 anos atrás, nós somente tínhamos tâmara, um pouco de petróleo e um pouco, né, das pérolas. E aí a gente hoje é um dos países mais ricos do mundo. E fazendo coisas fantásticas, como a fazenda vertical, a maior do mundo, fica em Dubai, e quase todos os alimentos consumidos ali em Dubai, no maior aeroporto de conexão internacional do mundo, estão sendo produzidos nesse ponto. E aí, não podia deixar de falar o que vai mudar completamente toda a nossa profissão, o metaverso, né, uma luta entre Adidas e Nike, vendendo tênis só para o metaverso, roupas esgotando, mas o que a gente mais vai ter que ver é a aprendizagem intergeracional reversa, porque a geração mais nova vai fazer a gente compreender esse metaverso, que não é apenas coisas bacanas. A gente vai ter novas profissões, né, como designers de conversas de avatar, agentes de viagem de holoporte, meshers, corretores de imóveis virtuais. É um mundo completamente diferenciado, né? Nós vamos ter que fazer essa economia, essa transição da economia do futuro das empresas preditivas. Então, né, a Web 2.0, a Web 1 foi cunhada em 2004, a Web 3 em 2014, né? E a gente está vivendo agora, em 2022, realmente o auge, o início dessa grande revolução, que da Web3 vem metaverso, blockchain, né, NFT. E aí, né, observe a economia do metaverso, um novo tipo de segurança, um novo tipo de governança, um novo tipo da criação de conteúdo, novas experiências, tudo aberto e controlado. Então, a gente vai ter que construir muitas coisas diferenciadas, né? Vai ter uma onda de empregos, a gente só está na primeira onda, empregos diferenciados, empregos que pagam muito mais. Existe sim desemprego tecnológico, mas para cada um emprego que se fecha, tem 3 novos abrindo, tá? E uma nova comportamento. Aqui vocês estão vendo uma sit-down, DAOs são aquelas, né, organizações descentralizadas, onde um grupo de pessoas, através de contratos inteligentes, usando criptomoedas e também blockchain, compraram um espaço para criar uma cidade inteligente que já está sendo construída no interior de Nevasca. Isso vai ser uma nova prova para o tipo de conceito de colaboração coletiva, de democracia. É um novo mundo, as DAOs vão mudar tudo, né? Você tem um grupo de pessoas que não se conhecem, mas usaram contratos inteligentes, blockchain e criptomoedas para comprar uma das 12 últimas cópias originais da Constituição Americana, e aí eles foram lá para comprar numa galeria de leilões. Então, isso é uma organização diferenciada, né, mundial, né? Você já tem metaversos para discutir o SG, para você discutir esse novo mundo que está à frente. Um banco está financiando asiático esse SG, esse metaverso de SG, e falaram para ele assim: lá atrás disseram que não existia nenhum dinheiro na internet, nós entramos e hoje nós temos uma grande mobilização dentro da... Estamos aqui no metaverso vendo isso também, tá? Uma Visa investindo em NFTs, ensinando o mundo sobre isso, porque os novos clientes dele estarão também na economia criativa. E aí concluo que nada disso é algo realmente novo. No início do século passado, entre 2 montes parisienses, entre Montparnasse e Montmartre, todas essas pessoas se reuniram e ali eles criaram o fauvismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo. Guarde o nome Guilherme Apollinaire, que foi o que uniu todas as áreas. Se a revolução é estética, agora, 100 anos depois, nós estamos falando de uma revolução que é o fim da intermediação. Tudo que foi intermediário vai realmente estar com seus dias contados. Talvez não desapareça, mas vai perder muito. E aqui são novos nomes que estão surgindo. Por exemplo, OpenSea provavelmente vai ser a nova Amazon dessa Web3. E aí como a gente vai se posicionar nessa nova era? Então, que vocês olhem essa Web3 não apenas como os macaquinhos aborrecidos,
que uma artista criou em 10 horas, 10 mil macaquinhos, tokenizou em 24 horas, em 48 horas, desculpa, e já movimentou $1 bilhão, muito mais do que macaquinhos, né, aborrecidos do Yacht Club. É uma nova economia, uma nova forma de ver o mundo. E se a promessa da Web 2.0 era que era o poder para nós, os prosumers, isso foi capturado pelas Big Techs, agora nós estamos com poder novamente. E aí JP Morgan entrando nesse mundo, né, uma série de outras empresas fazendo discussões sobre isso, tá? Então, meus amigos, guardem este slide. Essas empresas aqui são as empresas que estão nascendo nesse exato momento e que só no mês passado movimentaram $500 bilhões, né? PancakeSwap é uma empresa de contratos inteligentes que está por trás, por exemplo, daquele carro que custa $4.500 elétrico, através de contratos inteligentes. E aí vai vir uma série de coisas, o USG Data, que está no livro, a economia azul, que o Rio de Janeiro pode ter um grande momento disso, né, sobre essa economia azul, não só sobre a economia azul, mas aconteceu recentemente o NFT Rio, que eu fui até aí e foi maravilhoso. E aí concluo, né, com o que vem no final do livro, pensando o impensável. Para que tudo isso? E aí, de repente, na pandemia, a primeira fase foi que a gente olhou para trás das nossas paredes e viu que precisava pintar ela. E aí explodiu a venda de itens para reforma. A segunda fase foi que a gente começou a se reconstruir nossos relacionamentos. Algumas pessoas ficaram mais unidas, outras se separaram, outras tiveram bebês. E aí, de repente, 2 anos depois, a gente começou a se perguntar para que tudo isso. Uma pergunta que foi feita no debate em Stanford, no grupo de pesquisa que eu já fiz parte, fui muito próximo, perguntou assim, para que o mundo precisa, na pessoa física, de um trilionário? E aí, dali, começam debates que a gente chama dos 3 S's do estudo do futuro, que é misturar a ciência, a sociedade e a espiritualidade. E aí nós estamos explorando o invisível, as dimensões da alma, a natureza da consciência. Nós já temos algoritmos, nós já temos evidências científicas do que Carl Sagan falava. Seria um grande desperdício se entre trilhões de corpos celestes só tivesse vida nesse par do ponto azul. Isso muda a filosofia, isso muda o conceito do antropoceno, ou evidências científicas e algoritmos de inteligência artificial provando o que antes era apenas uma crença, algo que eu chamo de Deus, mas que é algo completamente diferente nessa nova era, e agora nós já temos evidências científicas. Então, lembra do Guilherme Apollinaire? Ele foi a pessoa que conectou o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo. E ele morreu muito cedo, mas foi amigo de Salvador Dalí e Picasso, e ele deixou esse poema. Veio até a borda, ele disse. Eles disseram, nós temos medo. Ele insistiu, veio até a borda. Eles foram e eles o empurrou. E eles voaram. Acredite, nunca foi tão fantástico ser um profissional de tecnologia e ser um profissional humanista. Muito obrigado a todos vocês, ao Eduardo Davi, que sempre organiza tudo isso, e estou de volta aí nos estúdios para se tiver uma ou duas perguntas. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido uma experiência diferenciada. Gil, uma palavra aí, cara, incrível. Vou olhar para a câmera aqui, cara, incrível. Eu confesso para você que a minha cabeça está explodindo aqui, muito legal. Eu tô cheio de perguntas, mas a gente vai priorizar aqui a galera que está presencial, a galera que está ao vivo. É interessante, né, pessoal? Ó, quem quiser já levanta a mão. Ó, já tem lá, levantou tão forte. Esse quer falar muito, né? Boa, gostei. Enquanto chega o microfone lá, Gil, é interessante o que você falou, né? Parece que está tão distante. Se a gente olhar para trás, não existia o YouTuber há um tempo atrás, né? Não tinha piloto de drone. O negócio está em cima da gente. O livro que você coloca, né, Gil, muito interessante, é que já começou, né? Tem muita coisa já acontecendo e talvez a gente não esteja percebendo. Mas deixa o nosso amigo lá fazer a pergunta. Qual o seu nome? Pode perguntar. Boa tarde, meu nome é Elker Buriti. Gostaria de agradecer você estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Agradecer a todos pelo evento, muito enriquecedor. E com relação à sua palestra, por final, aí, remota, eu achei muito interessante. E minha pergunta seria, dentre todas essas iniciativas, existe alguma, no intuito de usar toda essa tecnologia na área de saúde, mais especificamente, vou citar alguns exemplos que me interessam bastante. Seria, por exemplo, arrumar uma maneira da cura para uma paralisia, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que é
paralítico, por exemplo, e também a cura de câncer, por exemplo. Então, seria iniciativas de saúde nesse sentido. Não sei se foi claro na minha pergunta. Muito claro, obrigado. Eu dedico todo um capítulo sobre essa revolução da engenharia genômica, tá? Nós estamos numa bifurcação do mundo, que com a engenharia genômica nós já conseguimos praticamente solucionar todas as doenças antigas, como essas que você citou, inclusive tetraplegia. Mas a bifurcação é que se a gente não compartilhar isso, e por isso que eu falo dos futuros compartilhados e de combater as desigualdades sustentáveis, a gente vai criar um mundo que pessoas vão ver 200 anos, porque fizeram a leitura dos seus 23 pares de cromossomos, com muita qualidade de vida, e outras, por exemplo, aqui no Brasil, vão falecer com 4 anos de idade com malária. Então, isso vai ser, não falei aqui da sociedade 5.0, mas falo no livro, ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. E se você quiser saber mais sobre, eu tenho um grande amigo que é tetraplégico, né, e aí o programa que vocês estão vendo aqui atrás é meu programa na Record News. Nesse último sábado a gente falou do Cybathlon, que é uma maratona de tecnologia organizada pela TH Zurich, que foi a universidade onde se formou Albert Einstein, e eles estão ali fazendo coisas fantásticas para ajudar as pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. Então, a gente está vendo uma era de ouro. Terão novas doenças, infelizmente, né? A China declarou hoje um novo vírus animal que já infectou 35 pessoas, mas aquelas coisas antigas, o câncer, né? Pessoas que a gente perdeu por muito carinho, a gente está muito próximo, já estamos com a cura na mão, só falta agora compartilhar e baratear. Muito bom. Tem mais uma pergunta lá? Pode falar. Boa tarde, obrigado. Meu nome é Rubens. Obrigado aí pela sua palestra, né? Foi muito interessante. Ao mesmo tempo que eu ouvia, eu ficava muito animado, né? E ao mesmo tempo um pouco assim decepcionado, né? Exatamente por isso que você falou no finalzinho aí, né? Eu enxergo que toda essa tecnologia, toda essa evolução, eu não vejo como que ela vai pegar todas as camadas, entendeu? De repente, eu fiquei meio assustado de essa tecnologia não chegar àquela camada mais pobre, aquele povo mais pobre, ter acesso a tudo isso, todas essas evoluções, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Obrigado. Isso não é uma preocupação só nossa, tá? Isso é do mundo inteiro. No livro eu falo sobre a sociedade 5.0, que foi uma sociedade, esse termo foi criado pelo governo japonês, por Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro durante 8 anos, e infelizmente perdeu a sua vida de uma forma muito violenta recentemente, e ele levou esse documento em 2019 para a cúpula do G20, dos países mais ricos do mundo, né, e que o penúltimo encontro foi em 2019 em Osaka, o último foi agora recentemente em Roma, e lá todos os países, inclusive o Brasil, assinaram os protocolos dessa sociedade 5.0. E ela é bem profunda, esse documento, né, mas em linhas gerais ele diz assim: ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. E quando fala todos, são todos os terráqueos, não somente nós, os seres humanos. E que para a gente trazer realmente essa igualdade, que tem a sua preocupação, e eu também tenho essa preocupação, a gente deve trazer a educação de alto impacto desde a primeira infância. Que um erro que nós cometemos aqui no Brasil, quando muitos governadores lá atrás decidiram que todos passariam de ano automaticamente. Isso gerou uma geração que, infelizmente, vai haver um desemprego tecnológico crônico, porque o mundo está tão complexo que nós precisamos de PhDs, precisamos de mestres, precisamos de pós-doutores, e para você formar essas pessoas, nós precisamos primeiro reformar, né, a nossa academia, que tem que admitir os profissionais que estão ali trabalhando para fazer também seu doutorado, mas também a gente tem que preparar a base, e por 4 gerações se perderam. Mas a gente já entendeu que ou a gente desconstrói essas desigualdades sustentáveis, ou a gente vai realmente viver num mundo distópico. Mas eu, como sou um otimista racional, baseado em dados, a gente já está fazendo. A revolução é silenciosa. Excelente. Mais alguém aí, pessoal? Alguma pergunta pro Gil? Já está chegando. Comprei um livro, hein, pessoal? Ajudem o professor. Boa. Fazer propaganda, Wagner? Se não tiver, eu vou perguntar, hein? Ó, dou-lhe uma. Ô, Gil, deixa eu aproveitar aqui. Eu fiz uma palestra. Tá aparecendo o Wagner, mas sou o Antônio Muniz, beleza?
E aí... Desculpa, Antônio. Não, tranquilo, que tá aparecendo o Wagner, fica tranquilo. Eu fiz uma palestra de manhã falando do papel da liderança nos 3 pilares da cultura digital. E aí você, como tem muita experiência, inovação, eu queria que você falasse um pouco para a galera, que tem muitos líderes aqui, o pessoal vai assistir ao vivo depois da gravação. Na sua opinião, qual o papel da liderança para isso acontecer nas empresas? Porque a gente sabe que as empresas antigas tratavam as pessoas como mão de obra, né? E não contratavam a inteligência coletiva compartilhada que você falou. Como é que você está vendo as empresas? Elas estão preparando a liderança para fazer esse movimento dentro das empresas também? Queria que você falasse um pouco pela sua experiência, o que você tem visto, qual a dica que você dá aí para os nossos líderes aí levarem o time com mais essa questão da inteligência coletiva. São 2 pontos. O primeiro é que nós tivemos um lugar onde você tinha um lugar onde se falava de empresas, né, baseadas em silos, em departamentos. E agora, na nova administração, fala de empresas ecossistemas. Não adianta só um departamento estar bem se o ecossistema não estiver bem. Então, isso é difícil, porque aí você acaba com os silos. Mas sobre a liderança, que foi especificamente a sua pergunta, né, eu peguei uma pesquisa de Stanford Sloan, onde nos últimos 15 anos eles perguntavam o que os liderados esperavam dos seus líderes. No início, era o líder perfeito. Nos últimos 4 anos, está muito claro que eles esperam um líder que seja uma pessoa que saiba falar assim, eu não sei, vamos procurar lá fora, vamos no evento, vamos procurar pessoas que possam nos ajudar. O poder do falar eu não sei, ele é muito libertador. E eu, como um professor de MBA, durante muito tempo a gente só preparou super-heróis e super-heroínas. E agora o líder ele tem que ser mais humano, ele tem que ser extremamente ético, extremamente transparente, de até falar assim, não sei, preciso da ajuda de todos vocês. Então, é uma liderança muito mais horizontal do que vertical. Excelente. Pessoal, incrível, né, o Gil? Eu quero pedir aqui uma salva de palmas muito forte para o Gil, que ele arrebentou. E aí, Gil, assim como você foi generoso em me presentear com o livro, a gente, nesses 2 dias, a gente lançou esse livro aqui, não sei se dá para ver. Dá para ver, não dá, Wagner? O livro lá, a capa, onde eu coloco? Quer que eu coloque mais perto? Vou pegar aqui o microfone, testando, 1, 2, 3. Teste, foi? Gil, vou colocar aqui, só para a gente reforçar aqui, né, pessoal? A gente lançou esse livro, Gil, com os 42 maiores especialistas de RPA do Brasil. Gente incrível, você vai ganhar esse livro. Vai ganhar também uma caneca. O nosso movimento, Gil, como você falou, colaboração, é a jornada colaborativa. Então, você vai ganhar essa caneca linda aqui, porque você foi muito generoso com o tempo, deu tempo para perguntas também. O nosso movimento, Gil, só para você, Jornada RPA em Rio, você vai falar assim, eu fui. Essa caneca vai valer muito dinheiro, igual a gente tem aí o NFT, vai ser a caneca do eu fui, entende? E eu queria te falar o seguinte, esse nosso movimento, nós já lançamos 20 livros, doamos 428 mil reais. E eu vou te convidar para escrever o prefácio do nosso livro Jornada da Inovação. Ao vivo assim, não fazer passar vergonha não. Tu aceita? Fala pra mim. Show. Lógico, já aceitei. Show, parabéns aí. Quer tirar uma foto aí? Aqui, vamos tirar uma foto aí, Gil. Do ladinho aqui com o livro. Eu tô bonito? Fala aí, bacana. Legal, amigo. Eu e a Pepper aqui. Vamos lá. Capricha-me que o Gil é bonitão. Capricha pra ficar bonito também, cara. Vai lá. Tem que ter Photoshop. Tem gente pensando aí, vai ter que ter Photoshop nessa foto. Vai lá. Excelente. Gil, muito obrigado. Boa tarde para você, meu amigo. Valeu. Valeu, abraço. Tchau a todos.